Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vamos para mais uma aula de revisão sobre aquela estrutura da redação. Hoje a gente vai ver um pouquinho do desenvolvimento. Como é que a gente argumenta ali no desenvolvimento, né? Vamos entender um pouquinho disso aí? Vamos revisar. Eu sei que muita gente perdeu aquela aula que eu falei sobre o desenvolvimento da redação. Na semana passada, a gente viu sobre introdução da redação, a gente revisou essa parte aí. E hoje eu estou sentindo a necessidade da gente revisar um pouquinho aí sobre o desenvolvimento, porque muita gente perdeu, ou muita gente ainda tem dúvida, né, também sobre o desenvolvimento, mesmo quem assistiu aquela aula sobre o desenvolvimento também está meio na dúvida, outros estão meio esquecidos de algumas coisas, então é importante a gente fazer essa revisãozinha. Então, eu vou colocar aqui os slides para a gente acompanhar e vamos ver se, né, vamos tentar entender como a gente faz essa argumentação, esse desenvolvimento da redação. Deixa eu ver aqui se fica em tela cheia, só um minutinho. E a gente já vê aí esse assunto. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui comigo, né? O que é, afinal, o desenvolvimento da redação, né? Então, desenvolver o texto digamos assim, é trazer argumentos, né, que sustentem a sua opinião. Você vai ter uma opinião que ela vai ser apresentada já lá na introdução da sua redação, né? Quando a gente coloca a tese, a gente viu isso semana passada. Então, quando você apresenta a sua tese, ali está bem explícita a sua opinião sobre aquele tema. E no desenvolvimento, a gente vai argumentar, a gente vai trazer argumentos que sustentem a opinião de vocês, que defendam a opinião de vocês, que façam com que o leitor saia convencido de que você realmente está certo, que esse cara realmente pensa muito legal e conhece bastante aí esse tema. Olha só, gente. Então, para convencer esse leitor, a gente precisa de algumas coisinhas, né? A gente não pode convencer assim com qualquer palavra, com qualquer coisa que a gente colocar. Então, para convencer o leitor, é preciso primeiro que a gente tenha um ponto de vista bastante claro sobre aquele problema. E além disso, é necessário que a gente tenha o quê? Que a gente tenha argumentos, né? A gente precisa ter um ponto de vista e a gente precisa ter argumentos que defendam o nosso ponto de vista. Então, existem várias maneiras de persuadir o outro, de convencer o outro, né? Os argumentos, eles vão tentar convencer o outro de que eu estou certo, de que realmente, caramba, ela está certa em pensar dessa forma, né? Tudo que ela fala nessa redação faz muito sentido, ela defende muito bem o que ela pensa. É isso que eu tenho que fazer no meu texto para que ele fique bem construído, para que o meu texto dissertativo, argumentativo, fique com a linha de raciocínio bem feita, né? Que conduza o leitor, que faça com que ele acredite, né? Nos meus argumentos, no meu ponto de vista, que o meu ponto de vista é o certo, é o correto sobre aquele tema. Então, gente, existe mais, professora, como fazer isso? Tudo bem, eu sei que eu tenho que argumentar, mas como é que eu posso fazer isso? Quais são as técnicas para desenvolver isso? Então, gente, uma coisa que a gente pode fazer, que fica bastante legal, é a argumentação por citação, certo? Eu posso fundamentar o meu pensamento, fundamentar a minha opinião com uma citação, citando uma autoridade no assunto, por exemplo, né? Então, quando eu cito uma autoridade no assunto, o cara que conhece bem aquele assunto, um profundo estudioso sobre aquele assunto, aí a pessoa diz, caramba, essa candidata aqui, ela está respaldada por uma fonte de conhecimento muito segura, muito forte, muito confiável. Por exemplo, que é Paulo Freire sobre a educação, vamos supor, né, como exemplo. Então, caramba, esses argumentos dela realmente fazem muito sentido. Então, olha só, gente. Nessa argumentação por citação, eu posso colocar o trecho de uma entrevista, de uma autoridade no assunto, um livro, né, de alguém que é autoridade naquele assunto, um artigo de opinião escrito por essa pessoa que estudou muito esse assunto, etc, né? Então, olha assim, sempre que queremos defender uma ideia, a gente procura o quê? A gente procura, claro, pessoas consagradas no assunto,
que pensam como nós acerca daquele tema, né, em evidência. Então, eu tenho que procurar uma pessoa que realmente estudou a fundo aquele tema e que pensa como eu sobre esse tema, né? Eu tenho que tentar fazer isso na minha redação. Ok, pessoal? Então, vamos lá mais para frente, olha só. Eu posso tanto fazer uma citação direta como uma citação indireta. Muitos alunos perguntam, professora, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou me lembrar da frase, do jeitinho que o cara disse para colocar lá? Não precisa, gente. Quando eu coloco a frase do jeitinho que a pessoa disse, eu estou fazendo aqui, ó, deixa eu pegar aqui o laser, uma citação direta, certo? Quando eu coloco tal e qual as palavras que aquele autor falou. Mas eu não preciso dizer do mesmo jeito que ele disse. Eu posso fazer uma citação indireta, que é falar sobre o pensamento dele, mas falar com as minhas próprias palavras, porque eu não vou decorar o livro do cara para colocar lá. Mas eu li, eu saco mais ou menos o pensamento dele qual é, e eu posso dizer aquele pensamento dele com as minhas palavras. Eu posso dizer que, segundo Paulo Freire, a educação é um ato transformador, porque transforma indivíduos e indivíduos transformam o mundo. Eu não disse exatamente como Paulo Freire falou, mas eu capturei a essência do pensamento dele e coloquei lá em forma de citação indireta, certo? Lembrando que, se eu coloco tal e qual ele falou, a citação é direta e, portanto, tem que ir lá na minha redação entre aspas, certo? Então, colocar as palavras do autor entre aspas. Na citação indireta, eu já não vou usar aspas, certo? Como eu estou dizendo o pensamento dele através das minhas palavras, não preciso colocar as aspas. Ok? Vamos ver um exemplo disso? Por exemplo, em um parágrafo, uma das candidatas que tirou um milzaço assim no Enem, falou o seguinte: em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, com um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Olha só, gente, usou Michel Foucault para fundamentar o argumento dela. Tá entre aspas? Não. Por quê? Porque não foi uma citação direta, foi uma citação indireta. Ela pegou a essência do pensamento dele, pegou a ideia do pensamento dele e colocou aqui para fundamentar o argumento dela. Então, fez uma citação indireta, não precisou usar aspas, certo? Aí ela usa o conectivo sob essa ótica para ligar o pensamento de Foucault ao pensamento dela. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão, a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, olha só, trouxe o pensamento de Foucault, é uma autoridade no assunto, não precisa ser uma autoridade no assunto de cinema, até porque Foucault ele não falou especificamente do cinema, mas ele tratou sobre diversos temas relacionados à sociedade, e aí eu posso incluí-lo nesse pensamento aí, né? Porque ela está associando aí a exclusão, a falta de acesso de algumas pessoas ao cinema ao fato dessa ser uma arte elitizada, né? Se elitizou muito o cinema, se foi para dentro de shoppings e tudo mais. Então, ela usa o pensamento de Foucault, dessa ideia de poder, de coerção, né? Digamos assim, para justificar que apenas as elites têm acesso ao cinema no Brasil, ok? E aí, professora, mas além da argumentação por citação, o que é que eu posso fazer além disso? Gente, vocês também podem fazer uma argumentação por comprovação. Olha só, fica muito bom. E começa a argumentação por comprovação. Eu posso comprovar o meu pensamento, eu posso comprovar o que eu estou defendendo através de dados estatísticos, né? De pesquisas que foram feitas
através de dados, de informações bem precisas sobre aquilo ali, né? Então, eu posso fundamentar tudo isso através de dados, né? Ou seja, contra dados não há argumentos. Então, a sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas, que podem ser dados estatísticos, percentuais, né? Que vão acompanhar a argumentação de vocês. Então, é importante fazer a referência, viu, gente? Não adianta dizer, segundo pesquisa, tem que dizer que pesquisa é essa, certo? Não adianta dizer segundo pesquisa, eu tenho que dizer segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou segundo o IBGE, eu tenho que dar nome aos bois, eu tenho que dizer quem fez essa pesquisa. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Estatística, né, cerca de 59% das pessoas que portam armas já feriram uma outra pessoa por acidente, vamos supor, né, dentro do tema dessa semana. Eu estou supondo, certo? Esse dado não é real, eu só estou trazendo como exemplo, ok? Então, olha só, um exemplo aqui. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Olha só, gente, aqui essa candidata tanto trouxe um dado estatístico, 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão, como trouxe também uma referência a uma autoridade no assunto, que é Sérgio Buarque de Holanda. Ela cita o livro Raízes do Brasil, desse autor, ok? Então, apesar dela pecar aqui nesse momento de não citar a fonte dessa pesquisa, né, foi um pecado aqui dessa candidata, mas isso é atenuado, né, e provavelmente ela não vai ser descontado ponto na competência 2, porque em seguida ela deu nome aos bois citando Chico Buarque, o livro de Chico Buarque de Holanda. Aí isso aqui vai contar adequadamente como repertório sociocultural, ok? Mas é bom não dar essas mancadas, né? Citar as fontes, ok? Gente, um outro tipo de argumentação que a gente pode fazer, além da por citação e da argumentação, fazendo referências a dados, a pesquisas, eu posso também fazer uma argumentação por raciocínio lógico. Também fica muito bom. Ou seja, eu faço uma relação de causa e de efeito na minha argumentação, ok? Então, olha só, por exemplo, eu tenho a criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão, ou seja, algo afirmado no texto, é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que possa ser contestada, certo? Então, olha só, aqui eu, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, diz o seguinte: o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade de cigarro deveriam ser proibidas terminantemente para os desobedientes, cadeia. Então, ela faz uma argumentação aqui por causa e efeito. Ele diz, olha, se isso aqui é proibido, isso aqui também deve ser, né? Então, há uma ideia aí de raciocínio lógico. Ó. Isso aqui é proibido, então, né? Isso aqui também tem que proibir, né? Se as outras drogas são proibidas, por que o fumo não é? Então, né? Por que o cigarro não é? Então, faz essa relação de causa e efeito de raciocínio lógico, ok? Gente, aí tem um outro tipo de argumentação que eu acho muito legal, e é uma argumentação, assim, que é queridinha dos vestibulandos, que é a argumentação por alusão histórica.
Isso fica muito legal de fazer, gente, porque ele diz assim, tanto vai demonstrar que você tem conhecimento histórico, que você tem conhecimento em uma área importantíssima, que é a história, que é as ciências humanas. Então, tanto vai demonstrar isso, como vai fundamentar o seu argumento, dizendo, ó, isso já aconteceu na história, isso já aconteceu em algum momento, isso está acontecendo novamente agora, certo? Então, é ótimo para fazer um efeito de contraste, né? Para dizer, naquela época era desse jeito e hoje não é mais, ou para apresentar as causas do problema, dizer, olha, isso já aconteceu lá atrás, né? E está acontecendo aqui, esse problema tem raízes lá atrás, porque lá atrás acontecia dessa forma, né? De tal maneira, ok? Por exemplo, nessa questão dos armamentos, vocês podem falar no tema dessa semana que desde os regimes totalitários, a defesa, né? Diversos regimes totalitários espalhados pelo mundo defenderam o porte de armas, né? Então, olha só, gente. Aqui eu trago um exemplo que diz o seguinte: em primeira análise, vale destacar que durante o Renascimento Cultural, ó, fez alusão histórica lá ao Renascimento Cultural, movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a cultura era valorizada e usada como uma maneira de transmitir conhecimentos. Modernamente, entretanto, a situação é pouco observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, como forma de expandir a construção de saberes, encontra-se pouco ampliado. Esse panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas, instituições essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-se geralmente apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, negligenciando estimular as habilidades socioculturais. Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com o deficitário incentivo, contato com essa modalidade de entretenimento por parte dos colégios. Então, olha só, aqui ela fez essa argumentação por alusão histórica, fazendo esse efeito de contraste, né? Falando do Renascimento, que foi um movimento artístico e intelectual, né? Que ocorreu lá na Idade Média, que lá naquela época a cultura realmente era valorizada, né? Era usada como uma maneira de transmitir conhecimentos. E hoje em dia, no entanto, não é dessa forma, né? Hoje em dia não se valoriza tanto a cultura, não se entende tanto a cultura como uma forma de transmissão de conhecimentos e que a escola é a grande culpada de tudo isso, porque só visa conteúdo, conteúdo, conteúdo e não incentiva essas capacidades socioculturais dos alunos, ok? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês também algumas dicas, certo? Legais. Então, é legal que se tenha sempre 2 tipos de argumentação para cada parágrafo de desenvolvimento. Isso é muito bom para enriquecer os parágrafos de desenvolvimento de vocês. Então, tipo, trazer um dado estatístico e o dado estatístico e, ao mesmo tempo, uma citação, certo? Eu posso trazer um dado estatístico e citar uma autoridade no assunto, certo? Então, cada parágrafo, ele deve, uma outra dica é que cada parágrafo deve cumprir uma missão, certo? Pensem bem nisso, que é discutir aqueles fatores que foram apresentados lá na introdução. Então, vocês têm que ter essa missão, aqueles 2 fatores que estão lá na sua tese, os 2 tópicos frasais que vocês colocaram lá na tese de vocês, devem ser retomados. O primeiro no D1 e o segundo no D2. Eles têm que ser retomados e a missão de vocês em cada um desses parágrafos é discutir, né? É argumentar em torno desses fatores que vocês apresentaram, desses tópicos frasais que vocês apresentaram na tese de vocês lá na introdução. Então, vocês precisam ter em mente isso, certo? Olha só, primeira dica, 2 tipos de argumentação em cada parágrafo de desenvolvimento. Segunda dica, cada parágrafo cumprir uma missão. Que missão é essa? Defender o ponto de vista lá da tese. Você colocou 2 coisinhas lá na tese, 2 fatores, 2 problemas relacionados ao tema, certo? Argumenta em torno de um primeiro no D1 e argumenta em torno do outro no D2,
ok? Qual é a missão do D1? Argumentar em torno do primeiro tópico frasal que foi apresentado lá na introdução. Qual é a missão do D2? Argumentar em torno do segundo tópico frasal que foi apresentado lá na introdução. O tópico frasal é o que vai guiar a argumentação do parágrafo, certo? O tópico frasal vai guiar a argumentação nesses parágrafos de desenvolvimento. Tenho 2 tópicos frasais na minha tese. O primeiro vai guiar a minha argumentação no D1. O segundo tópico frasal vai guiar a minha argumentação no D2. Às vezes vocês apresentam a tese e um dos parágrafos, pelo menos, vocês esquecem meio que esse tópico frasal. E às vezes até retomam ele, mas trazem argumentos que não dizem respeito a ele. Então é bom ter cuidado quanto a isso. Os meus argumentos têm que ser voltados para o tópico frasal que eu apresentei, certo? Os 2 tópicos frasais que eu apresentei lá na introdução, organizando da seguinte maneira. Primeiro tópico frasal, argumento no D1. O segundo tópico frasal, argumento em torno dele no D2. Ok, pessoal? Então, olha só, gente. A gente vai ver agora a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento. Como é que eu vou estruturar esses parágrafos? Olha só, gente. Primeira coisa, não esqueçam do operador argumentativo, ok? Coloca lá o operador argumentativo em primeiro plano, aí coloca o tópico frasal, ok? Retoma o primeiro tópico frasal, que está lá na sua tese da introdução. Retoma com outras palavras, não copia tal e qual, certo? Retoma e argumenta em torno dele. Em seguida, um pequeno argumento em torno dele. Em seguida, olha só, uma reflexão, uma contextualização, ou seja, o seu ponto de vista, certo? Você colocou lá um argumento, retomou o tópico frasal, apresentou, digamos assim, uma citação, citou uma autoridade no assunto, que trata sobre aquele, que tem a ver com aquele tópico frasal, e em seguida liga com o seu pensamento, traz novamente o seu ponto de vista, porque texto dissertativo é essa mescla entre ponto de vista e informação e ponto de vista, certo? Então, você trouxe uma informação ali que tem a ver com o assunto, em seguida contextualiza, né? Traz para o seu ponto de vista, certo? Isso aí. Tudo isso, gente, vai ter que estar interligado por meio de conectivos adequados. Não adianta só estar lá soltando as frases. Eu tenho que usar conectivos adequados para ligar tudo isso, nesse viés, nesse contexto, nesse sentido, desse modo, dessa maneira, ok? Então, olha só, por exemplo, com a tese, né? Vamos supor que eu construí essa tese lá na introdução. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para crianças é essencial para o maior controle dos pais. Isso foi o primeiro fator, fator 1. E para o menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. Isso aqui foi o fator 2. Aí vamos ver, olha só, como ficaria uma argumentação em torno disso. Em primeira análise, cabe ressaltar que os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado com brinquedo ou jogo. O ponto de vista dela, né? Olha só, a proibição, eu tinha que colocar lá na testa, a proibição parcial da divulgação de produtos para crianças é essencial para o maior controle dos pais, certo? E para um menor abuso de grandes empresas. Aí ele diz assim, isso porque eles não desenvolvem o senso crítico, que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud e seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Olha só, consequentemente, os pais, olha só qual foi a primeira tese dela aqui, ó, maior controle dos pais. Consequentemente, os pais, principais responsáveis pela educação dos filhos, devem ter o controle sobre o que é divulgado para eles, pois possuem maior capacidade para enxergar vantagens e desvantagens do que é anunciado, certo? Então, vamos ver. Olha só. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico já é um outro exemplo, certo, gente? Ao longo do processo de formação da sociedade,
o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os grandes regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento, nota-se, na contemporaneidade, a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Olha só, a gente apresentou aqui os dois fatores. Em virtude de quê? São duas causas que apresenta aqui. Discurso elitizado, que compõe o primeiro fator, e da falta de acesso por parte da população, fator 2, né? Então, estão os dois tópicos frasais aqui. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Aí vamos ver o próximo parágrafo, diz o seguinte: em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Qual foi o primeiro tópico frasal dela? Discurso elitizado, né? Olha só. E aqui ela traz, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, com um recurso destinado às elites, percebe que ela retoma essa ideia de que o cinema é elitizado, com outras palavras, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Ela vai aprofundando esse ponto de vista, né? Que estava bem assim, só apresentando lá na introdução, e aqui ela vai aprofundando. Aí vai trazer o quê? Para fundamentar os seus argumentos, vai trazer uma autoridade, né? Aí diz o seguinte: nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, a autoridade que ela traz, né? O filósofo francês Michel Foucault, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Veja que Foucault não falou especificamente sobre o cinema, mas ela consegue ligar o pensamento dele à tese dela, né? E trazendo em seguida o seu ponto de vista, né? Logo após o pensamento de Foucault, ela coloca o ponto de vista dela e ela sabe ligar tudo isso. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Aí vamos ver aqui, retomar aqui, ó, a tese dela. Primeira coisa foi o discurso elitizado, né? Que compõe o cinema, né? Ela já argumentou em torno disso lá no D1. Em seguida, ela diz da falta de acesso por parte da população. Vamos ver o que ela faz lá no D2, né? Como ela retoma isso. Olha só. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema, ó, veja só que ela está retomando. Ó. Olha só. Ela está retomando o que aqui, gente, ó. Cidadão acredita... Não, aqui, desculpa. Na outra, aqui, ó. Em virtude do discurso elitizado, ela já retomou no D1 e agora, ó, falta de acesso por parte da população. Ela vai retomar aprofundando isso aqui, ó. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade, que preza por igualdade. Nesse sentido, olha os conectivos entrando aí para ligar tudo, né? Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado, da sociedade, de Emily Durkheim, trouxe Emily Durkheim, uma autoridade no assunto, para fundamentar o argumento dela. De Emily Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, olha, todo esse termo que ela usou aqui, seguindo essa linha de pensamento, é para o que, gente? Para ligar, é um termo que vai dar coesão ao texto dela. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico, ou seja, um ambiente doentio, em crise, rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma,
com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, veja que ela argumentou aqui nesse D2 em torno do segundo tópico frasal. Trouxe a autoridade no assunto, ligou o pensamento do sociólogo com o ponto de vista dela. Ok, pessoal? É mais ou menos isso que vocês têm que fazer aí na redação de vocês. Então, gente, qualquer dúvida, me procurem, a gente vai ficando por aqui, né? Posteriormente, vamos tentar fazer aí também uma aula, a gente já viu sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, os 2 parágrafos de desenvolvimento, e posteriormente, vamos organizar aí uma aula sobre proposta de intervenção, porque tem gente que está ainda com dificuldade para fazer a proposta de intervenção, né? Colocando ali poucos elementos válidos. É muito simples fazer proposta de intervenção, gente. É praticamente uma fórmula matemática. Então, vamos só pegar o jeito, certo? Então, vou aí preparar uma aula bem legal para vocês sobre proposta de intervenção. Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau aí para vocês. Certo? Tudo de bom aí, né? Para vocês. E qualquer coisa aí, né? Só me procurar para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal? Então, fiquem na paz, tudo de bom. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.